ao pastor pelo convite. É um desafio a gente falar aqui na frente juntos. Eu sempre falo muito de educação financeira, mas junto com o Gu, Deus nos deu uma palavra hoje sobre milagres. Só um minutinho. É uma honra, pastor, servir ao seu lado, servir ao lado da pastora Sônia. Agradecer a Deus, primeiramente, porque através de Deus, o Senhor nos permitiu estar aqui, pregando, falando de Deus, através do Espírito Santo. Então, muito obrigado mesmo, para a gente, para mim, para João, é uma honra servir ao seu lado, é uma honra estar nesse púlpito, nesse palco, é uma honra para a gente servir a igreja, é uma honra estar junto com pastores, todos os líderes que estão aqui. A gente se sente extremamente abençoado. E eu agradecer a todos vocês, agradecer a Deus. E pode continuar, meu amor. Agora, continuando, eu ia chegar nessa parte do agradecimento, mas ele não deixou, né? Então bora lá. Mas o que o Senhor vem colocando no nosso coração, a igreja faz parte desse processo. Então eu vejo a Prospere como um cuidado de Deus na nossa vida, uma virada de chave que foi acontecendo ao longo, depois que a gente veio para cá, e que transformou a nossa vida, transformou a vida do Gu, da nossa família, e aí vocês vão entender um pouquinho. E alguém aqui está precisando de milagres? Alguém está precisando de uma resposta de oração que faz tempo que não vem, que não chega? Alguém que tem resultado médico que pela medicina é impossível, mas que aos olhos de Deus não é? Alguém passando por algum tipo de escassez financeira que você fala assim, é só por milagre que a gente sair daqui? Qual seja qualquer milagre que você esteja buscando hoje, ou causa impossível, eu quero falar que o nosso Deus, ele é especialista em causas impossíveis. E ele precisa das causas impossíveis para ele se fazer presente, para ele fazer os milagres dele. Imagina se a gente não tivesse esses desafios, a gente não ia experimentar o amor e o cuidado dele e a dependência dele, né? E a nossa jornada de quase 20 anos juntos, 16 de casado, a gente vivenciou várias causas que aos olhos humanos, ou para mim ou para o Gu, parecia impossível. E o que a gente vai contar para vocês hoje é um pouquinho da nossa trajetória e o que Deus tem feito na nossa vida, nas causas impossíveis. Então hoje é o dia de você viver o milagre que você está buscando. Hoje é o dia de Deus trazer a resposta, de trazer a cura, de você se fortalecer nele, para ele poder fazer o impossível na sua vida, na sua família, na área que está precisando ser destravada. Amém, queridos. O Espírito Santo já está aqui. Eu queria que vocês, no lugar que vocês estão, abaixassem a cabeça, fechassem os olhos. Eu vou pedir a presença de Deus. Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Que possamos ser boca do Senhor, que o Senhor possa nos usar, que o Espírito Santo possa estar entre nós, que o Espírito Santo possa estar aqui na igreja, circulando, passando de cada cadeira, passando por cada coração, passando por cada situação que só o Espírito Santo sabe o que você tem guardado aí no seu coração, a sua causa é impossível. Deus, hoje é um dia que o Senhor vai revelar que, por mais que a causa seja impossível, o Senhor é o Deus do possível. O Senhor é o Deus que revela, que traz o impossível a ser possível na vida das pessoas. Obrigado, Pai. Fica conosco, nos guarda e nos proteja, Jesus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma história de um homem que duas mulheres fizeram toda a diferença na vida desse homem. A primeira mulher é a mãe dele, a segunda mulher é a esposa dele.
A família desse homem era configurada da seguinte forma: uma mãe cristã, uma mãe dedicada, uma mãe que sentia todos os valores cristãos, seguia, falava de Deus, honrava a Deus. Um pai que não era cristão, um pai que é alcoólatra, um pai que era depressivo, e uma irmã. Eles tiveram um casal de filhos, esse casal. E essa configuração familiar, ela trouxe muitas marcas para esse homem. Esse homem viu uma família crescer de forma disfuncional, de forma desestruturada. Muitas vezes, uma mulher tomando como mantenedora da casa, como estrutura da casa, como a base da casa. E não que o pai era ruim, não que o homem era ruim, mas ele se deixou levar por uma fraqueza, né, ao alcoolismo. E o alcoolismo trouxe depois para ele uma depressão muito grande. Então ele não tinha estrutura para dar, na verdade. Né? Ele não tinha estrutura para dar. E esse homem via aquele sofrimento, via aquela dor da mãe, via muitas vezes aquele desespero, um desespero dela, ao ponto dela chegar ao chão mesmo, chorar, desesperada. E ele não entendeu o que estava acontecendo, era muito novo esse homem. Ele chegava, abraçava ela, se desesperava junto, chorava, não entendia o porquê daquela situação. Esse homem, numa fase dos 8 para 9 anos, ele tinha sua irmã um pouco mais velha, 14, 15 anos. Muitas vezes eles regressavam da mesma escola sozinhos andando, porque a mãe estava trabalhando e o pai deveria estar trabalhando, mas estava em um bar bebendo. E chegava em casa e encontrava a seguinte situação: um carro batido na garagem, ainda meio para dentro, meio para fora, e eles adentravam aquela casa e já sabiam a realidade que eles iriam encontrar. Muitas vezes o pai estava no degrau da escada, não conseguia nem chegar à porta da casa, e os dois resgatavam esse pai, colocavam ele na cama, e a minha irmã e a irmã deles faziam lanche e tudo mais para aquela criança. Essa história, meus irmãos, essa história é minha. Essa história é minha e essa história me trouxe muitos bloqueios. Um dos bloqueios era ficar sentado em um banco de igreja, vendo a palavra, vendo o louvor, e entrar e sair como se nada tivesse acontecido. Satanás usou toda essa configuração para bloquear minha mente, bloquear meu coração. E olha que eu tenho 44 anos, eu vivo mais de 30 anos dentro da igreja. Mas Deus é bom. Deus me deu uma esposa intercessora, Deus me deu uma mãe intercessora, e ao longo da vida Deus foi me desbloqueando, Deus foi me mostrando algumas coisas que só através dele eu pude entender que não era aquela mágoa que eu estava levando do meu pai que ia me levar a lugar nenhum. Eu tinha de realmente liberar um perdão. E Deus fez na minha vida muitos milagres. Quando eu casei, eu ainda muito empranhado nessa configuração familiar, muito limitado, muito sem entender ainda tudo que eu tinha passado. Eu tratei minha esposa muito mal. A gente teve para separar várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Eu tinha muitas vezes o casamento como um fardo,
E ela sofria muito. E ela orava, esperava e confiava. Era isso que ela fazia. Porque discutir comigo não adiantava. Brigar comigo também não adiantava. Eu era duro. Eu estava aqui sentado, muitas vezes, em muitos momentos, e o pastor falando em minha frente e eu criticando. Nossa, mas o que ele está falando? O que isso tem a ver comigo? O louvor pregando, eu entrava e saía, e nada, para mim era a mesma coisa. Então era muito duro. Era um coração de pedra. Casei. E casei falando que eu não ia ter filhos. Porque eu não queria ter filhos. Porque todo esse bloqueio me mostrou que ter filhos era dor. Porque quando a minha mãe estava ajoelhada no chão, sofrendo, e eu do lado dela, eu via que o sofrimento maior dela era justamente por mim e por minha irmã. Que ela poderia fazer muito mais coisa, mas não fazia. Porque ela não tinha a retaguarda para fazer. Isso me trouxe na minha cabeça que filhos não eram bons. Não queria ter filhos. Casei, e ela sempre quis ter filhos. Antes de casar, não, eu quero ter filho. Eu falei, eu não quero. Mas nós casamos, vivemos lutas, batalhas. Chegou um determinado momento da vida que ela me deu um checkmate. Falou, ó, o negócio é o seguinte: ou você tem filho comigo ou nosso casamento vai terminar. E agora eu estou te falando sério, porque nós passamos por N processos, à beira do divórcio, à beira, faltava pouco, mas ela levou, superou, nós levamos, superamos e continuamos andando, com a graça de Deus. Mas nesse momento eu vi nos olhos dela, quando ela me falou que ela ia se separar. Eu falei, não posso perder meu casamento. Por mais bloqueado que eu seja, burro eu não era. E aí, falei, então tá, vamos lá, vamos tentar. E aí mais uma fase difícil na vida, porque quando a gente começou a tentar, nós descobrimos que ela, naquela época, né, ela já tinha um útero de uma mulher de mais de 50 anos. Ela tinha um problema de ovulação. Ela não ovulava. Ovulava muito pouco, então não conseguia fecundar. E aí, um desespero tomou principalmente ela. E eu, no meu egoísmo, falei, olha, não pode ter filho, que coisa, hein? Será que é Deus agindo a meu favor? Tolo idiota. Aí começamos a fazer tratamento aqui em Belo Horizonte. E o diagnóstico era sempre o mesmo. Vocês não vão ter filhos. Pela ciência é impossível vocês ter filho. Uma médica daqui chegou pra gente e falou assim, ó, pensa em adotar. A Ju não estava no coração dela adotar. Então pensa em trazer óvulos de fora, porque vai ficar mais próximo da sua genealogia, né? Loura, olho claro e tal. E a Juliana, de jeito nenhum, não vou fazer de jeito nenhum. E isso a gente já tinha feito 2 inseminações artificiais já, que eu perdi. A Ju, ela já sonhava com o quarto, ela já tinha o quarto do bebê pronto na cabeça dela, o carrinho que ela ia comprar, o carrinho que ela ia comprar para viajar, que era um carrinho menor, de avião, que cabia no avião. Ela já tinha todos os detalhes na cabeça dela, mesmo com todo esse diagnóstico. E eu olhava e achava ela louca. Falava, você tá doida. Você não tá batendo bem não. Mas tudo bem. Aí, Deus nos surpreende com a Isabela. Viajamos, tiramos uns 15 dias de férias, voltamos e fomos retomar o tratamento.
Nessa retomada, fomos fazer os exames. E chegamos na Unimed, fizemos os exames, pegamos. Ela falou assim, pegou o envelope fechadinho. Ela, toma, lê aí pra mim. Peguei o envelope, abri, comecei a ler. E uma vez, olhei pra ela. Outra vez, falei, Juliane, eu acho que você tá grávida. Olha isso aqui pra você ver. Ela já começou a chorar. Aí eu falei, tira foto, manda pra médica. Aí tirou foto, mandou no WhatsApp da médica, a médica na hora. Eu falei, não, você tá grávida, ela tá gravidíssima. Eu falei, glória a Deus. Então, férias boas. Férias maravilhosas. É grávida, volta. Gente, era impossível, tá? Era impossível ela ter um filho. E nós tivemos a Bela. E mesmo assim eu continuei bloqueado. Deus não me desbloqueou ainda. Eu continuei com o sentimento no meu coração que filho não era bom. Eu continuei com o sentimento no meu coração que a minha família era um fardo. Então tudo que eu fazia, todo o trabalho com filho dar, para mim era um fardo. E como era um fardo, eu não tinha prazer de estar com ela e com minha filha. A Bela tem 5 anos. Então isso não tem tanto tempo assim. E Deus é superior a tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, tudo que a gente acredita, né? Nesse meio tempo, já tinha aqui 1 ano e pouco, voltamos a brigar, voltamos a discutir, voltamos a ficar numa situação triste de novo, mesmo com esse milagre na vida dela, por meus problemas. 1 ano e pouco depois eu estava entrando na empresa para trabalhar, meu celular toca, eu estava entrando e ia começar uma reunião. Juliane, Gustavo tem que te contar uma coisa. O que foi, Juliane? Estou entrando na reunião agora. Estou grávida. Quê? Como assim? Fomos no médico esses dias, o médico falou que é impossível. Já era impossível a primeira vez, a segunda vez é mais impossível ainda. Tipo, como? Você está grávida? Como você está grávida? Está errado esse exame, vamos repetir. Não, eu já fiz 2 vezes já. Eu antes de fazer fiz a primeira, eu acreditei, fiz a segunda, já a segunda vez já. Você está de brincadeira, deixa eu começar a minha reunião aqui, no final do dia a gente conversa. Entrei para a reunião, cabeça a mil, o cara falou milhões de coisas lá, não escutei nada que o cara falou. Eu falei, deu meia hora de reunião, eu falei assim, ó, vamos fazer uma coisa, vamos cancelar a reunião, eu estou com minha cabeça a mil aqui, estou vivendo uma situação, vamos passar isso para depois. Saí, liguei para ela, falei, Ju, o que é isso? O que está acontecendo e tal? Não, estou grávida mesmo, né? Não é possível, um já está difícil, os 2, como é que eu vou fazer? Um já está difícil, 2. Nasce o Davi. Davi vocês conhecem, né? O espoletinha, cabeça, o alemão que fica correndo aqui do lado pro lado. Oi, gente, eu tenho um casal mais lindo do mundo de filhos, sabe? E Davi nasceu e eu continuei bloqueado, vocês acreditam? Que homem bloqueado, né? Que tristeza. Ô, homem duro. Mas Deus é bom. Deus fez uma reviravolta na minha vida tão grande. Por quê? Porque eu tinha uma mãe que, com toda a dificuldade, ela fez o melhor para mim. Nunca deixou de interceder em oração para minha vida. Através disso, veio uma esposa, uma mulher sábia que edifica a casa e também nunca deixou de orar e interceder por mim. E através dessas 2 mulheres, minha vida foi transformada. Deus transformou meu coração, Deus transformou minha vida. E hoje, para mim, abaixo de Deus, minha família é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Eu tenho um amor. Glória a Deus. Eu tenho um amor gigantesco por meus filhos. Eu não sei viver sem meus filhos. Eu tenho um amor gigantesco pela minha esposa. Uma mulher de Deus. Uma mulher que sem ela, dificilmente eu estaria aqui hoje.
dificilmente, era impossível. E o diabo, ele, por um longo tempo da minha vida, ele me deixou preso de coração e de mente. Mas ele perdeu para a oração, ele perdeu para a espera, ele perdeu para a confiança. E ele perdeu esse homem bloqueado, e Jesus ganhou mais um soldado. Mais um soldado para falar de Jesus, para mostrar o milagre, para mostrar que Deus é Deus de milagre, para mostrar que Deus é Deus do impossível, das causas impossíveis, para mostrar que Deus é um Deus que faz o melhor em nossas vidas. Gente, esse homem não foi fácil, não. Vocês deu pra perceber, né? Mas se tem uma coisa que eu sempre acreditei, que o meu Deus era o Deus do impossível. Amém, Deus. Amém. E eu sempre tive na minha mente o mar vermelho se abrindo. E eu falava muito nas minhas orações: Deus, se o Senhor fez um mar abrir, é fichinha me dar filho. É fichinha mudar esse coração de gelo. O apelido dele era Gelinho. E às vezes eu ficava: ô Gelinho, vê se dá uma derretida pra você dar uma melhorada, porque não é possível como que podia ser ogro e grosso. E assim, eu não aceitava a separação. Falei: não é possível, eu não casei para poder separar. Então eu entrei numa guerra de oração e parei de ficar confrontando o grupo muito tempo. Eu não esperava que precisasse de quase 16 anos de casado para ver a transformação dele. Demorou. E às vezes a espera não era o nosso tempo. A espera em Deus, ela é dolorida, vamos dizer assim, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Mas o que eu posso falar é que vale a pena. O Gu, depois que ele foi para o encontro esse ano, que partiu dele, que eu até me surpreendi, porque eu já ia falar: eu quero ir. Porque ele sempre não se movimentou nas igrejas. Ele sempre ficou na dele, ele entrava, saía, sentava. Ele nunca levantou a mão, ele nunca mal bateu as palmas. Ele não... Sabe, parece que tá aqui. Eu falei: como que pode? Vai cada pregador, vai cada pessoa dentro da igreja e nada mexe com esse homem, não é possível. E eu ia vivendo como se nada estava acontecendo. Eu fingi um bloqueio para poder aquilo não me contaminar. Mas eu falava: Deus, vai fazendo com que esse gelo vai se derretendo. Eu sempre falava: faz esse gelo se derreter. E quando teve o encontro primeiro desse ano, ele falou que ia. Eu fiquei ainda em estado de êxtase, assim, não é possível, porque ele, é verdade que você vai. E aí ele pagou e foi, e voltou outro homem. Outro homem. Outro homem comigo, outro homem com as crianças, então eles falam, porque até então eu tive que carregar esse fardo das gestações e das crianças sozinha. O Gu não se envolvia muito, né? Fazia o que a gente pedia, mas eu tinha aquele carinho, aquele amor. Então as crianças sempre em cima de mim, sempre me desgastando, mas eu comecei a olhar e falar: Deus, o Senhor não me deu milagres à toa. O Senhor não fez isso tudo à toa. E o Senhor já fez um milagre na minha vida. Quando eu tinha 5 anos, gente, eu nasci com vitiligo no pescoço. A minha infância foi com o pescoço enfaixado, porque quando você faz tratamento de vitiligo, você não pode pegar sol. Então a minha infância era escolher a faixa que eu ia pôr no pescoço para combinar com a roupa, para proteger do vitiligo. E quando o Benihim esteve aqui, não sei se vocês conhecem, esteve em Belo Horizonte, minha mãe me levou lá. E a minha mãe sempre intercedeu por um milagre do vitiligo, né? Para que Deus me curasse, porque é uma doença que não tem cura. E lá o Benihim falou para eu poder tirar a faixa no outro dia, que eu não estaria mais com vitiligo.
e realmente não tem nada. No outro dia eu acordei sem nenhuma mancha. Então eu já tinha vivido um milagre na minha vida que era do vitiligo. E isso me fortalecia. Disse, Deus, o Senhor me curou do vitiligo, que eu não lembrava direito, mas eu lembrava do perrengue que era e do que aconteceu, e eu acordei sem a mancha no pescoço. Faz mais milagres. E a gente, como mulher, a gente tem um poder sobrenatural na vida do nosso marido. E às vezes a gente não usa esse poder. Porque na Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Não fala o homem sábio edifica a sua casa. Então Deus nos dá uma moral gigantesca para a gente poder mudar. E bater de frente não dá resultado. Muitas vezes ele estava orando e eu olhava para a cara dele e falei, meu Deus, a minha vontade era ir embora daqui, pegar meus filhos, mas coloca amor de novo no meu coração por ele, transforma a vida dele, porque eu não aceito milagre que acabe desse jeito, com uma separação. E toda vez que eu arrumava a mala, arrumava as coisas para tentar sair de casa, alguma coisa acontecia para mim não poder sair. Era impressionante. A última vez que o David veio estar com uns 8 meses, eu arrumei, ele tinha ido tomar banho, eu falei, vou aproveitar agora que ele vai tomar banho e eu vou sair de casa, que eu sei que ele demora no chuveiro. E peguei as crianças, coloquei o Davi no carrinho, fui pegando, e quando eu estava dentro do elevador, já descendo, a Bela falou assim, a minha mamadeira? Eu falei, poxa, esqueci a mamadeira dentro da cozinha. E na hora que eu entrei na cozinha para pegar a mamadeira, com as crianças, com tudo dentro do elevador, ele saiu do banheiro. O que você está fazendo aí com essa porta aberta? E na hora que ele viu que eu estava lá fora, com mala, com tudo, ele pegou as coisas na forma sensível dele, né, delicada dele, pegou as coisas, catou o Davi no colo e quase que foi uma briga de filhos, sabe? Quem fica com o filho. E aí foi a última vez que eu saí de casa, que eu tentei, né, sair de casa. E ali eu falei para Deus, Deus, eu não vou mais sair de casa. O Senhor dá o seu jeito aí, eu não sei o que o Senhor vai fazer não, qual os pauzinhos que o Senhor vai mexer. Mas eu vou parar de falar que eu vou separar, porque eu estou abrindo uma brecha. Então eu parei de falar que eu ia separar. E comecei a já olhar o casamento restaurado, assim como eu olhava a gravidez acontecendo. Eu sempre comecei a olhar as coisas antes delas acontecerem, né? Então eu já glorificava por aquilo que ia acontecer, eu já entrava em processo de gratidão antes de acontecer. Então eu comecei esse processo na vida do Gu também. Então eu já imaginava um monte de coisa acontecendo quando ele fosse restaurado. E estar aqui hoje, eu já havia imaginado isso. Um dia eu vou estar com ele e ele vai contar o testemunho dele. Se a gente já não começar, a gente ora, né? Tem todo o processo de oração que eu fui passando, o processo de jejum e tentando buscar mais a Deus. O que mais que eu tenho que fazer para curar esse homem, né? Para que Deus faça alguma coisa na vida dele, para que o Senhor faça milagre. Ou quando eu pegava os resultados de exame e só via possibilidade zero de gravidez. E eu saía de lá e falava, eu não aceito esse diagnóstico, Deus. Eu vou ir comprar roupa de bebê. Por isso que ele falava que eu parecia uma louca. Eu já vou aprender como eu vou dar papinha, porque eu vou ter meus filhos e eu vou ter que aprender. Eu já vou fazer isso. Então eu nunca grudei no diagnóstico do que eu estava vendo. Eu começava a ver coisas como se já se fosse se realizando. Então eu me dava de uma louca mesmo nessa época. E esse processo do Gu, tem coisas que ele nunca me contou com o pai dele. Ele não se abria, então eu não sabia o que estava acontecendo. Ele sempre foi fechado. Quem conhece o Gu desde o ano passado aqui na Prospere, sabe que ele mal sorri. É ou não é? Quem conhece, pode falar agora. Mentira. Agora até abraça, tá vendo? Mas não sou eu não, viu? Tem gente que não vou falar. Eu acho que tá de ontem.
Agora ele tá fofo agora, gente. Ele tá fofo. Esse processo de orar, tem uma coisa que eu aprendi, que é gastar tempo com Deus. Eu tinha muita dificuldade de orar e ficar falando por horas, por tempo. Como é que a pessoa consegue orar 30 minutos, 40 minutos, por 1 hora? Isso pra mim parecia surreal. Mas eu comecei a escrever carta. Eu me encontrei escrevendo carta para Deus. Então eu tenho um livro de cartas desde 2010, 2011, logo depois do casamento eu comecei a escrever cartas para Deus. Então talvez, se você não consegue falar, mas se a sua forma de comunicar é escrevendo, é até melhor, porque quando eu volto lá das minhas orações de 10, 15 anos atrás, eu falo, meu Deus, agora as coisas... Eu nem acredito nas coisas que eu falava lá, porque eu não lembrava que tinha acontecido. Então eu queria falar, existem várias formas de falar com Deus. E a carta, ela me ajudava muito. Uma outra coisa que eu sempre falei é o Senhor ser a primeira fatia do bolo em tudo na nossa vida. Eu demorei para entender que se eu colocasse Ele como prioridade, Ele ia realizar os desejos do meu coração. Lá em João 15:7 fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então eu pegava isso para mim e falava: Senhor, se eu estou andando debaixo da tua vontade, tem grande chance dele escutar a minha oração. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, você fica tão alinhado que a sua vontade é muito parecida com a dele. Então as chances da coisa acontecer é real. E a maternidade, gente, não foi diferente. Eu não aceitava não ser mãe. Família é projeto de Deus. E eu só falava: Deus, eu não aceito. E depois que a Belinha nasceu, eu orava escondido dele, porque eu não podia falar do segundo filho para ele. Mas eu falava: olha, não importa, Deus, é a opinião dele, eu não quero que a Bela seja filha única. Eu quero que ela tenha experiência de irmão. E eu quero ter 2. Na verdade, a gente orava por 3. Misericórdia. Eu sempre orei por 3. Vai fazer uma vaquinha, vai pagar uma saída de férias. Essa das férias é interessante, porque a gente estava com dinheiro para fazer outra fertilização. E eu falei: eu estou tão cansada de tomar remédio, injeção, todo o processo para uma fertilização, que eu falei assim: vamos fazer uma viagem de férias, que eu não aguento mais. Eu preciso descansar minha cabeça para enfrentar outro processo de fertilização. Então a gente pegou o dinheiro e foi viajar. E é o famoso descansar, né? Descansar em todos os sentidos. Eu falei: seja o que Deus quiser, eu vou agora descansar com esse dinheiro. E o Senhor cuidou do detalhe, e aí a gente ficou grávida. A Belinha é lá de Fortaleza. Ela é de lá. E o Davi estava no meio da pandemia. Só que eu não queria 2 filhos muito distantes. Falou: Deus, está rolando a pandemia, a Belinha está com 1 ano e pouquinho só, quero já engravidar do outro, estou mais velha. Quando eu engravidei do Davi, eu estava com 38 anos. E no jornal está falando aí que é perigoso e tudo mais, mas eu não acredito, eu quero. Eu quero e eu quero. Eu cheguei a falar para minha ginecologista: eu quero um segundo filho. Eu sei que eu não estou ovulando, eu sei que eu não estou menstruando, mas eu vou ficar grávida. Faz meus exames aí, já me dá os remédios de gravidez. E ela fala que eu olhava para mim e falava: meu Deus, essa menina acho que deve viver em outro mundo, porque o pau quebrando com a pandemia, ela querendo engravidar, né? Pois eu engravidei. Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos quando eles estão alinhados com Deus. Não importa o seu diagnóstico, não importa o que estão falando, não importa o que a sociedade está falando, não importa. O que importa é você estar debaixo da vontade dele, porque ele faz acontecer. A gente não entende como que ele faz, qual que é o direcionamento, mas ele faz. A forma que Deus foi conduzindo a gente para vir para essa igreja, a forma como o Gu foi
sendo alimentado, que fez parte da transformação dele. E eu nunca nem imaginei mudar de igreja. Foi ver os stories do pastor Arão, eu já segui o pastor Arão por causa da educação financeira. E eu falei, Gu, vamos lá. Queria conhecer o pastor Arão de perto. E lá na igreja dele, e daí ele gostou. E a gente foi ficando. E de repente a gente estava completamente envolvido. Ele já quis fazer o Casados para sempre, né? Família Feliz. E eu olhei assim, falei, nossa, ele quer fazer, então vamos fazer. Aconteceu várias coisas aqui dele que não era normal dele querer participar. E ele começou a querer participar. E hoje, de segunda-feira, ele está indo com as 2 crianças sozinhas extra célula. Dia de quarta a gente está aqui, dia de sexta a gente está com o pastor Daniel na célula. De domingo a gente está aqui na igreja, às vezes tem alguma coisa no sábado, nós estamos também. Então, para quem não queria vir e não era motivado a vir, nós estamos vivendo o céu na terra. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. É uma verdadeira transformação que só Jesus pode fazer. E eu queria trazer mais 2 breves palavras, senão, como um bom discípulo, não vou ter tempo de terminar. Vamos lá. Pode ser uma série, né? Pode ser uma série. Queridos, o que a Bíblia nos fala de um exemplo de espera? Nós colocamos aqui Josué 6, 2, 5. Se vocês puderem abrir para acompanhar. Josué 6, 2 a 5. Todo mundo encontrou? Amém? Todo mundo comigo aqui? Amém. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de cordeiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Gente, hoje em dia, no mundo imediatista que a gente tem, sinceramente, você ia rodar uma cidade 7 vezes. Você ia ter essa paciência? Depois, você ia ter a paciência de levar 7 buzinas de chifre de cordeiro. No 7º dia, você ia rodar mais 7 vezes. Queridos, Deus está falando com a gente aqui, ó. Não adianta ser imediatista, meu filho. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Não é o seu braço, é o meu braço. E a gente vem aprendendo isso a cada dia de nossas vidas. A Ju e eu somos extremamente executores. A gente até de vez em quando a gente se bate lá em casa de tanta correria. Um batendo em cima do outro, atropelando, querendo fazer as coisas. E a gente, nesses últimos tempos, a gente tem visto um mover tremendo de Deus em nossa vida profissional, em nossa vida financeira, transformações enormes que vêm acontecendo, e a gente tem entendido que Deus cuida de todas as coisas no seu tempo. Não adianta você querer fazer mais do que você pode fazer. Você deve fazer, não deve deixar de fazer. Você tem que se movimentar, não é isso que eu estou falando. Mas vai chegar um momento que você vai estar tão cansado, e é nesse momento que você vai olhar e falar assim: Deus, eu já não tenho mais força. Agora é a sua vez. Usa a sua força. E é nesse momento que Ele vai transformar sua empresa, seu negócio, seu trabalho, sua vida. E você vai ver o melhor de Deus para você. Amém? Amém. Confiar. Confiar. Gênesis 22, 6 a 23. Não, 23.
Desculpa, 6 a 13. Lê pra gente, por favor. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Queridos, falta Abraão nesses dias, não falta? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Se um anjo aparecesse hoje para você, Daniel, e falasse: pega a sua filha e leva ela, que ela vai ser o holocausto. Você imaginou isso, mano? Eu, homem de pouca fé, não conseguiria. Como que eu pego o Davi, gente? Aquele alemãozinho, correndo aqui para um lado para o outro, pego ele, vou subir, vou queimar ele. Como assim? Homens de pouca fé. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada por enquanto. Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. E é por isso que eu e você não vemos o melhor de Deus, porque a gente não acredita em Deus. Porque está aqui, ó. Se Deus pediu, você faz. Se Deus pediu, você move. Se Deus pediu para você pular, você pula. Porque Ele tem o melhor para você. Não é você que sabe o seu melhor. É Deus que sabe o seu melhor. Homens de pouca fé temos nós. Porque se a gente tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, a gente estava movendo as montanhas. A gente estava tendo milagre todo dia. Então, se Deus pediu para você confiar nele, não adianta você confiar meia boca. Não adianta você confiar duvidando. Não adianta você colocar fronteiras para Deus. Não, Deus, aqui você age, aqui não. Você nunca vai viver o melhor de Deus dessa forma. Deixe Deus agir na sua vida. Deus é Deus de milagre, é Deus do sobrenatural. Você não vai entender o que Ele tem para você, porque você é limitado. Você não está, os seus olhos, sua mente não está preparada para o que Deus tem para você. Nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem o coração sentiu daquele que Deus os ama, o que Ele tem para vocês. Não tenham pouca fé. Entregue seu Isaque. Entregue o seu Isaque, para que vocês possam viver o melhor de Deus. O louvor pode vir, por favor? Pode subir o louvor. Queridos, amados, Deus tem o melhor para a gente. A gente precisa se entregar, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. A gente não pode colocar mais barreira. A gente tem que viver esse sobrenatural, por mais que a gente não entenda, por mais que seja difícil. A Ju, ela entregou o Isaque esses dias, esses tempos, para viver algo muito maior na vida dela. Ela tem se dedicado à empresa que nós abrimos agora, que é a da Belo, e para isso ela teve que entregar muito da consultoria financeira que ela fazia. Mas Deus falou no coração dela: entrega seu Isaque.
qual que era o Isaac dela? A mentoria, a consultoria financeira, para viver algo muito maior na vida dela. Ela queria isso? Não. Ela aceitou isso no início? Não. Mas ela depois não colocou mais fronteiras no agir de Deus. E nesse momento que você não coloca mais fronteira no agir de Deus, é que Deus vai agir na sua vida. Queridos, quem precisa de um milagre hoje? Quem tem uma causa impossível, que aos seus olhos já não tem mais solução? Quem hoje está aqui com o coração apertado, esquentando aqui muitas vezes o banco, mas entra e sai e não sente nada? Hoje Deus quer falar com você, meu irmão. Hoje Deus quer transformar a sua vida. Hoje Deus quer te livrar desse peso, te tirar dessas amarras, te tirar desses 200 quilos que tem aqui em suas costas, porque não é seu esse peso. Esse peso é dele. Ele quer te trazer para ele. Venha a mim, os cansados e os oprimidos, porque eu tenho mais para te dar. Vocês podem ficar em pé? Quem se sentir à vontade, gente, quiser uma transformação hoje, vem aqui à frente. Não fica com medo, não. Se entrega. Oh, Deus. O Espírito Santo está aqui, Pai. Foi nesse mesmo lugar aqui, gente, ó, que o Espírito Santo me batizou. Eu caí aqui. Deus está aqui. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer o melhor para você. Se entrega. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Se liberte. Comece a falar com Deus. O que está dentro do seu coração? O que você está buscando? O que parece que pode ser tão difícil, tão impossível? Talvez a sua causa, aos olhos humanos, é algo sobrenatural. Já foi dado o decreto que não vai acontecer. Talvez a sua situação financeira, ela também é uma causa impossível. Não tem como quitar, não tem como você fazer nada. Talvez a sua família está destruída, o seu relacionamento com os seus filhos está destruído. Talvez o seu casamento está sendo destruído também. E você fala, meu Deus, está tudo detonado, eu não consigo mais, eu não tenho forças mais. Mas é quando a gente não tem força que o Senhor vem nos resgatar. E quando a gente não aguenta mais fazer com o nosso próprio braço, quando a gente não tem mais estratégia, a gente não tem mais ideia, o Senhor vem trazer um renovo sobrenatural. E Ele vai quebrando as cadeias, Ele vai abrindo as fronteiras, Ele vai derramando água do céu para nós. Convido você a colocar isso no mais íntimo para o Senhor e falar com Ele, abrir, rasgar o seu coração. Porque Deus é o Deus de milagres, é o Deus que transforma, é o Deus que vem com sua infinita bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Ele não desiste da gente. Por mais pecadores que a gente é, porque por mais erros que a gente comete, por mais duro o coração seja, Ele está olhando porque nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. O Senhor tem falado e tem levantado muitos homens e mulheres para poder contar seus milagres. A sua história um dia vai estar aqui na frente para você contar o seu milagre, para você servir como esperança para aquele que está precisando. Busque o seu milagre, não desiste do seu milagre. Se tivesse desistido do meu casamento, eu não estava vendo rua aqui hoje. Se eu tivesse aceitado o decreto da maternidade, eu não tinha meus 2 filhos aqui hoje. Se eu não tivesse entregado o meu exame profissional, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo na nova jornada profissional que eu estou trabalhando. Eu não sei o que precisa ser destravado, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que o Senhor hoje está te chamando, mas entrega para Ele o seu Isaac, entrega para Ele a sua causa, entrega aquilo que está doendo, que parece
descansar. Confiar é você ter certeza que aquilo vai acontecer debaixo da vontade de Deus. Confiar é você dar a mão para Deus e falar: pode ir, entregar o controle remoto da sua vida e Ele vai mudar cada canal de acordo com a vontade dele. Não é fácil passar por esse processo, mas o Senhor vem restaurando a nossa vida. Ele vem curando de dentro para fora. Você só precisa de aceitar, de pedir Ele, porque Ele vai trazer essa libertação. Ele vai dar o caminho. Você precisa de dar os passos. E quando você vai dando os passos, o Senhor vai mostrando a direção. Ele vai te guiando. Não existe nada impossível para Ele. E Senhor Jesus vem trazer libertação para sua vida hoje. Senhor Jesus vem curando. Ele vem abrindo as portas do céu. Não desiste. Por mais difícil que seja, não desiste. Porque Ele vai mudar toda a estrutura da sua vida, da sua família, da sua carreira profissional. It's checking to